Bom dia, meus amigos. Hoje é domingo, Dia dos Pais. Vamos começar a nossa primeira transmissão, dando início àquele compromisso que nós assumimos de falarmos algum assunto que é interessante, que interessa a todo mundo, que mexe conosco, enfim. Vocês sabem que eu sou o Cido, sou de São Paulo, Santo André, São Paulo, e me mudei para Uberaba há 36 anos. Em São Paulo, participávamos da Casa Espírita André Luiz, no bairro de Santana, e nos encantamos pelo Espiritismo. Viemos para Uberaba em 84, visitar o Chico, e fomos tomados por uma emoção muito forte, por uma alegria muito grande, onde ao pegarmos na mão dele e recebermos um livro dele, ficamos perfumados, um fenômeno de efeito físico que o Chico Xavier produzia através do espírito de irmã Sheila. 2 anos depois, eu morava em São Paulo, perto do Trianon, estava numa situação de angústia muito grande, um desencanto com São Paulo muito grande, aquela selva de pedras e uma sensação de melancolia que às vezes São Paulo costuma dar na gente, em qualquer lugar, né? Sobretudo em São Paulo, quando o tempo está nublado, quando você sai na janela do apartamento e vê aquele monte de prédios, as pessoas andando, cada qual buscando um tipo de prazer, de alegria, de contentamento, ocupar o seu tempo. E nessa reflexão, naquela introspecção que a gente se encontrava, eu havia sofrido um assalto muito violento em São Paulo. Eu estava muito assustado com São Paulo, embora eu amo até hoje a minha terra. E aí eu resolvi sair de São Paulo e viemos para Uberaba. Começamos assistindo todos os fins de semana no grupo da prece, as caravanas chegando, as pessoas recebendo mensagens, e aquilo me encantava muito. Eu fui participar, na época, nas Casas Espíritas Bittencourt Sampaio e no Lar da Paz de Jesus. De início, a gente participava de todas as tarefas que existiam na cidade. Eu vim trabalhando por uma empresa de São Paulo, mas durante a noite eu estava livre para trabalhar no Hospital do Fogo Selvagem, dava passe no Sanatório Espírita, domingo fazia sopa ou campanha do quilo, levava a cesta básica da casa das pessoas. Então a minha vida começou muito agitada, já na época aqui em Uberaba, de uma maneira muito ativa. Conheci grandes pessoas, fiz grandes amizades. O tempo foi passando. Menos de um ano depois, eu comecei a sentir estranhas sensações mediúnicas que eu não sabia defini-las. Mal-estar, sensação de que eu estava tendo um infarto ou que eu estava com uma descarga enorme de adrenalina. Fui levado ao hospital várias vezes, não tinha nada físico. Foi quando então uma amiga nossa, Dona Márcia e o seu Francisco, hoje já desencarnados, me convidaram para começar a trabalhar na desobsessão no Lar da Paz de Jesus. A princípio eu recusei, eu não queria mexer com mediunidade, eu tinha medo, achava que não era por aí, mas eu vi que não tinha outra saída. Comecei a participar recebendo os espíritos que sofrem, tanto quanto nós mesmos. E ali começou o nosso trabalho, e coisa de um ano depois eu estava bem enfronhado na casa Lar da Paz de Jesus, onde na época eu cheguei, depois de alguns anos, a me tornar presidente, quando o seu Francisco adoeceu por Alzheimer. E lá conheci o Dr. Jorge Bichuete, várias pessoas que eu amo e as tenho no coração até hoje. E na ocasião, tínhamos um trabalho mediúnico no domingo de atendimento ao público, e surgiu na minha vida, depois de quase 30 anos, 20 e poucos anos na época, um preto velho que vinha orientar as pessoas. Porque esse preto velho tinha surgido para mim aos 14 anos de idade em São Paulo,
mas eu era muito católico e tinha um certo preconceito, uma certa restrição a espíritos, sobretudo a espíritos que não eram da linha, vamos dizer assim, de Kardec. Um preconceito muito bobo que todos nós, às vezes, carregamos, algumas pessoas carregam esse preconceito até hoje, principalmente alguns espíritas que não são tão esclarecidos assim. E lá no Lar da Paz, com o pai Joaquim, atendemos por mais de ano as pessoas, dando orientação, dando passe, consolando, confortando pessoas. E tempo depois, conheci um médium que recebia um espírito numa casa espírita aqui de Uberaba, e ele me convidou para trabalhar lá. Foi quando surgiu na minha vida o Dr. Frederic Kempler, que a princípio eu não sabia quem era esse espírito. Concomitantemente, o Dr. Fritz, incorporado no médium em Recife, no Dr. Edson Cavalcante de Queiroz, que à época ele era deputado federal, ele era médico e médium. O Fritz manda me chamar em Recife. E nós fomos para lá. E lá chegando, eu não conhecia nem o médium e nem o espírito. Ele me chamou para uma reunião e ali ele me contou quem era eu, quem era o espírito que trabalhava comigo, que não era ele, Fritz, e sim Frederic Kempler, e que havia um padre conosco chamado Irmão Francisco Monteiro de Carvalho. Que eu voltasse para Uberaba e trabalhasse sem medo, para que eu pudesse ajudar as pessoas. E eu respondi a ele: olha, doutor, o senhor vai me perdoar, eu até posso trabalhar em Uberaba, mas não vou cortar ninguém, porque, primeiro, eu não tenho coragem, segundo, eu não vou interferir na parte médica. E ele me respondeu, rindo, que minha função não seria essa. Para que eu mantivesse meu equilíbrio emocional, espiritual, psíquico, mediúnico, eu tinha que trabalhar doando energia através dos espíritos, sem corte. Chegando em Uberaba, eu fui convidado por uma casa espírita a começar um trabalho às quintas-feiras e depois eu assumi quintas e sábados. Se passaram 10 anos ou mais, quando a gente resolveu fundar, por nossa conta, convidado por amigos, a nossa casa, que existe desde 17 de abril de 2004, a Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis. E aí então começamos um trabalho que foi aumentando, foi tomando grandes proporções, até vir a pandemia. E assim estamos até hoje trabalhando. Aos poucos eu vou contando as minhas histórias com Chico Xavier, as orientações que ele me deu, mas hoje eu queria falar com vocês sobre um problema que está acontecendo com todos nós. A doença emocional, a doença física, o medo da morte, o medo da solidão, etc. Então, para começarmos, nós vamos ler 2 textos muito legais do livro Gotas de Esperança, da nossa Casa Espírita, recebido por nós. Pastorinho nos escreveu através de nós uma mensagem que eu gosto muito de lê-la. Eu vou dividi-la com vocês. Chama Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse compreender a lei da vida nas lutas que chegaram a me ensinar a sobreviver. Se eu soubesse construir a cada dia, com tamanha alegria, o bem de saber viver. Se eu soubesse equacionar a razão, centrada à emoção, dando sentido à vida. Se eu soubesse entender sem reclamar, fazer sem ostentação, servir ao meu irmão. Ah, se eu soubesse que quem bate é quem apanha, quem cede é que é valente. Ah, se eu soubesse que quando reagi, deixei de agir, impulsionado por defesas
e me compliquei. Que pensando estar por cima, abaixo me coloquei. Sobrepus a vaidade, com o orgulho ferido, destruí a amizade que no tempo construí. Se eu soubesse que é tão simples perdoar, muito mais pedir perdão. Como eu seria feliz se tivesse compreensão. Mais que os doutos, seria sábio, seria eu simples e letrado. Viveria pela vida, curando minhas feridas na estrada da redenção. Seria um filho de Deus de verdade. Ah, se eu soubesse que somente quem erra acerta, plantando sua semente, seria nada mais, nada menos, um homem, menino homem, buscando a felicidade. Corajoso e valente, que venceria as tentações, que teria medo da noite, mas confiaria nas estrelas. Saberia esperar pelo sol a surgir sempre no dia seguinte. Seria, se eu soubesse, permitir-me ser mais feliz no mundo que me oferece ser filho de Deus e amor. Um homem inteligente, de alma simples somente, a viver a cada instante o que a vida me desse. Ah, se eu soubesse que na minha solidão o outro se aproximasse e ao outro me desse inteiro, não impondo restrição. Se eu soubesse, encurtaria distâncias, trocaria os vícios tristes pelos hábitos felizes em minha própria compaixão. Pastorinho. É do livro da nossa casa. Não sou médium psicógrafo, mas fizemos uma coletânea no lançamento de abertura da casa, da nossa sede própria. Se nós soubéssemos realmente que não vale a pena perder tempo com as coisas que nos fazem mal e que não nos permitíssemos com que o outro invadisse a nossa alma de maneira doente, de maneira inadequada, se soubéssemos conviver sem precisar nos violentar, a gente talvez não criasse tantos karmas, não criássemos tantas dificuldades, tantos empecilhos para nós irmos nos reconstruindo. Por que dizemos isso? Porque nós somos o resultado biológico dos nossos pais, avós, bisavós, etc. Somos o resultado da nossa família atual, resultado cultural da cidade, do país, dos amigos, do meio que a gente vive. Somos resultados do meio. Trazemos essa carga emocional na atual encarnação. Mas também trazemos no nosso inconsciente uma carga emocional de vidas passadas. Então nós hoje estamos Cido, João, Maria, Pedro, Paulo, José. Somos e fomos várias pessoas. Em cada vida que nós tivemos experiências. E na maioria das vezes, algumas delas nos trazendo alguns traumas, causando em nós algumas marcas que permanecem de maneira inconsciente, mas que se refletem no dia a dia nosso, da atual vida, ainda que nós não nos lembremos de quem fomos em outras encarnações. Daí vêm os traumas, vêm as angústias, a timidez, a insegurança, o medo, a revolta, as neuroses que herdamos
da família. E tudo isso precisamos da ajuda do psicólogo, às vezes, em caso mais grave, do médico, de amigos. Vem a depressão, vem a melancolia, vem uma série de coisas junto e nós precisamos vencer. Acreditamos que quando a gente se tornar adulto, teremos que estar bem formados, termos um bom emprego, encontrarmos uma pessoa para viver de uma maneira legal, construir família para quem busca um casamento entre homem e mulher, ter filhos, construir uma estabilidade financeira para a nossa velhice, termos condições de bancar a nossa saúde, temos alguns prazeres como viajar, conhecer pessoas, ir a um teatro, ir a um cinema, a um evento. Isso faz parte da vida terrena. Mas precisamos progredir. E nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. Não conseguimos, às vezes, fazer o curso que gostaríamos, ter o emprego dos nossos sonhos, ganhar o dinheiro que sonharíamos, encontrar o grande amor da nossa vida. Quando encontramos, os filhos às vezes podem trazer cargas emocionais de problemas de outras vidas a serem resolvidos através do nosso encaminhamento, da nossa paciência, da nossa educação para com eles. E às vezes chegamos numa certa idade em que falamos: puxa vida, eu acho que eu errei, eu acho que eu perdi meu tempo, eu acho que as coisas não deram certo para mim. E nessa hora nós procuramos válvulas de escape. Ou na religião, que quando bem orientada, pode ser uma alavanca de ação a promover em nós a terapia ocupacional, sem escravizarmos-nos pela religião e sem colocarmos Jesus como um censor e juiz junto de Deus para com as nossas imperfeições. Quando nós entramos na religião de maneira equivocada, seja ela qual for, nós construímos deuses dentro de nós, situações inexplicáveis para justificar a dor, para justificar o pecado, a punição, etc. Aí nós caminhamos, às vezes, dentro da religião, não por culpa da religião, de maneira completamente enviesada. E aí sofremos muito. No caso em questão, que estamos aqui falando sobre espiritismo, todo mundo chega no centro espírita e fala: me disseram que eu sou médium e que eu preciso trabalhar. E quando a gente fala isso, a gente pensa: qual a mediunidade que eu tenho? E às vezes ser médium, na verdade, não é incorporar um espírito ou dar passagem psíquica para alguém trabalhar através de você. Ser médium do Cristo, ou ser médium do bem, ou ser médium do amor, é sermos extensão de Deus na Terra, cada qual entendendo Deus da forma como consegue, através do próximo, através da caridade, através do perdão, da benevolência, da humildade, coisa que nós não temos, nós estamos trabalhando isso tudo há milênios. Segundo Chico Xavier, a nossa idade como humanos aqui na Terra, da condição que encontramos hoje, ela remonta a mais ou menos 40 mil anos. Mas independente dos 40 mil anos, só de Jesus para cá nós temos 2.000 anos de história. O que nós fizemos nesses 2.000 anos? O que as religiões fizeram conosco nesses 2.000 anos? Foi necessário? Sim. De acordo com a nossa condição daquele momento, sim. Mas causaram alguns danos em nós. E também por nossas escolhas erradas, movidas às vezes pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, nós causamos feridas e machucados nos outros. E quando a gente machuca o outro,
evidentemente a gente machuca a nós mesmos. Todo mundo sabe disso. Trabalhamos na cura há mais ou menos 30 anos. E o que é cura? Mediunidade de cura. Na verdade, toda reunião positiva que promove o bem-estar emocional de alguém é um ato de cura. Uma palestra boa, uma orientação adequada, que convida a gente ao trabalho, é uma cura. E não necessariamente temos que fazer o papel de médico, cortar, nada contra quem faça isso. Resolver o problema naquele momento, como se fôssemos deuses incorporados de espíritos importantes para realizar o que a medicina não consegue realizar em nós. Este é um grande equívoco que nós cometemos. Mesmo porque os espíritos nada mais são do que pessoas iguais a nós que não estão encarnadas neste momento. Pode haver curas espirituais? Sim, eu já presenciei a muitas. Eu mesmo fui beneficiado muito de tratamentos espirituais. Mas acreditamos que o tratamento espiritual ele deve respeitar o limite e a responsabilidade de cada um em buscar Deus para se autocurar. Mas não devemos interferir na ciência dos homens. Ao contrário, nós devemos unir as duas coisas. O remédio é preciso, a cirurgia é preciso, o tratamento é necessário no hospital, mas nós não somos apenas corpo. Nós somos uma alma que habita um corpo. E para isso, é preciso que a gente entenda de que nós temos limitações, temos um karma a pagar, ou pelo menos a corrigir, e não precisamos nessa vida criarmos um novo karma. Porque às vezes tudo que a gente escuta as pessoas falarem é isso aí é uma dívida do passado. Não. Nós às vezes não conseguimos nos lembrar do que a gente fez de errado há 10 anos atrás. O nosso karma ele é do passado, mas às vezes do passado da própria existência nossa. De maneira que é preciso aprender a separar e não misturar tudo numa sacola só, num pacote só. É preciso que a gente saiba usar a mediunidade com Jesus. E só tem uma forma de fazer isso, no nosso entendimento kardecista, espírita, cristão. É através do estudo, através da tarefa no bem e, por último, a mediunidade em si. E por aí, a gente vai se reconstruindo, se reprogramando, criando novos paradigmas para nós. E evidentemente que a nossa saúde pode melhorar. Porque se a alma melhora, se o pensamento melhora, se o psiquismo melhora, se a sua aura melhora, evidentemente que facilita para o remédio, para o médico, para o tratamento, que a gente possa ser curado mais rapidamente. Às vezes, alguém pode desencarnar com uma gripe pode levar a gente a um quadro grave de pneumonia e uma morte fatal, e às vezes podemos nos curar de um câncer arrastado por muitos anos e termos uma sobrevida fantástica. E quem estava à beira da morte, praticamente internado, de repente ressurge das cinzas. Da onde vem tudo isso? É algo que a ciência ainda vai realmente nos explicar. Mas o que queríamos dizer para nós nesse momento, peguei uma página aqui do Chico Xavier, do livro Lições de Chico Xavier, de A a Z, que nós vamos dividi-la com vocês. Curas espirituais. Chico Xavier dizendo: eu creio que isso deva ser fruto da educação do sertanejo
acreditar que pagando bem irão conseguir curas espirituais. O verdadeiro espiritismo não pode cobrar nem mesmo os remédios que receita aos doentes. Também sou contra essa história de meter o canivete no corpo dos outros sem sermos médicos. O médico estudou bastante anatomia, patologia, e por isso está habilitado a fazer uma cirurgia. Porque eu, sendo médium, vou agora pegar uma faca e abrir o corpo de um cristão sem ser considerado um criminoso? Eu já me operei 5 vezes e vários médiuns me ofereceram seus serviços. O espírito de Emanuel me disse: você deveria ter vergonha até de pensar em receber esse tipo de cura, porque todos os outros doentes vertem sangue, usam éter, tomam determinados remédios para melhorar. Como você pretende curar-se numa cadeira de balanço? Quando eu estava para ser operado na última vez, em 1968, de um tumor na próstata, o Zé Arigó mandou-me avisar que ele estava pronto para realizar a operação. E eu lhe respondi: como é que eu ficaria diante de tanto sofredor que me procura e que vai a caminho do bisturi, como o boi vai para o matadouro? E eu, sabendo disso, vou querer facilidades? Eu tenho é que ser operado como os outros, sofrendo como eles. Tudo bem. Isso é uma passagem do Chico. Chico era muito amigo do Zé Arigó. O Zé Arigó era médium, mas não era propriamente espírita, porque a mediunidade nada tem a ver com espiritismo. Eu já vi, o Chico já foi curado por espíritos. Vou contar casos que os espíritos intercederam em favor dele e que ele foi, sim, ajudado e muito na vida pelos espíritos. Então ele não está contra o tratamento espiritual. Ele era contra, para ele, submeter-se a uma cirurgia de corte invasiva. Mas, encerrando a nossa live de hoje, para não cansar vocês, a gente vai falar muito sobre cura. Nós estamos vivendo um momento agora que precisamos caminhar a passos rápidos para curar a nossa alma, adoecida pelos tempos modernos, pelas informações que nos chegam a toda hora, pelo medo de um Covid, pelo medo de uma outra doença qualquer, pelo medo de uma outra pandemia. E nós estamos entrando numa fase da Terra de transformações. E precisamos nos atentar que, enquanto encarnados, precisamos tratar do nosso corpo e da nossa alma de maneira saudável. De que maneira? Ser espírita significa abrir mão da nossa vida? Não. Devemos ser espírita 24 horas por dia, sem sermos fanáticos e falarmos de religião 24 horas por dia. Temos amigos que são de outras religiões, temos amigos que são ateus, temos amigos de toda ordem. Um bom bate-papo, um encontro de amigos com boas risadas, pode ser muito terapêutico. Melhor do que tomar um passe, receber um passe, e continuar com o coração azedo, fechado e voltado para si mesmo. Não adianta rezar, sem que a gente não transforme a oração num processo de ação que venha de dentro para fora. E esse processo, ele pode ser lento, médio ou mais rápido. Então nós estamos no momento em que precisamos de acolhimento, acolhermos e sermos acolhidos, curarmos e sermos curados. Os espíritos vêm, eles tentam nos ajudar, mas eles não podem interferir no nosso destino, no nosso livre-arbítrio e nas nossas escolhas. Escolhas, às vezes, inconscientes. Às vezes, escolhas que a gente fala, mas como que eu posso escolher viver mal? Sim, nós escolhemos. Escolhemos o lado negativo da vida. Nos tornamos, às vezes, vítimas dos outros
e vítimas de nós mesmos. E achamos que tudo na vida vai conspirar para o nosso sofrimento. A vida está difícil. Isso acontece em todos os âmbitos da vida, social, inclusive, econômica, cultural, mães que obsediam filhos, filhos que obsediam mães, encarnados, amigos que obsediam amigos, pessoas que querem tudo para si, mas não querem se dar, que não aprenderam que o amor é um processo de libertação e não de aprisionamento. E aí nós vamos construindo dentro de nós um verdadeiro inferno, um verdadeiro labirinto, que a gente não consegue sair de dentro dele. E as religiões vêm, às vezes, para nos dar o acalento, para nos dar a água fresca. Como diz um amigo nosso, centro espírita não é depósito de cruz. Lá é um lugar para você descansar a sua cruz, ouvir o evangelho, tomar um passe, receber uma água fluida, ser convidado a um trabalho assistencial, pegar a sua cruz de volta, que a você pertence, e caminhar na vida. Isso é cura. De maneira que devemos passear, devemos ter bons amigos, devemos, às vezes, ter que perdoar um amigo que pisou na bola conosco, que teve um ato infeliz conosco. Às vezes o perdão não exige de nós conviver com alguém. Eu perdoo, mas eu não estou mais disposto a ter essa vida de relação de amizade, ou seja lá o que for, porque eu estou caminhando agora num outro caminho e eu não consigo mais coadunar com o que eu vivia antes. Então, às vezes, perdoar não significa necessariamente ter que viver junto com a pessoa para o resto da vida. Com um amigo que se tornou inimigo, que causou um trauma de desconfiança, uma traição qualquer, quebrou um protocolo. Quando quebra isso, não dá para ser a mesma coisa. Mas não significa que nós tenhamos que ficar com ódio ou com mágoa da pessoa. Mas podemos, sim, escolher outros caminhos para nós. Por hoje é só. E eu espero que, de alguma forma, tenha ajudado vocês, porque eu estou tentando me ajudar. Todos nós carregamos muitas dificuldades internas. Eu carrego as minhas, vocês a de vocês. Hoje é Dia dos Pais, como nós dissemos. Desejamos a todos os que têm pais vivos, encarnados, que possam estar presentes, não só hoje, mas durante a vida. Os que já partiram, como é o meu caso, que a gente faça uma prece para eles, agradecendo a oportunidade que eles deram da gente poder ter reencarnado. E seguir a nossa vida. Errou? Não erra mais. Caiu? Levanta. Machucou? Passa curativo, passa remédio e segue adiante. Lamber ferida não resolve problema. Só faz a ferida nunca se fechar. Então, gente, um bom domingo para vocês. Obrigado a todos por mais um momento juntos e que esse nosso contato via YouTube, ele possa nos trazer momentos interessantes e que vocês possam também nos dar sugestões sobre algum tema que possa estar precisando ouvir ou a gente possa conversar sobre algo que possa ajudar a todos nós. Um bom dia para todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado.